Amados, boa noite. E aí, como é que os irmãos estão? Tudo bem com vocês? E essa quarentena, hein? Tem sido um tempo difícil, né, gente? Tempo difícil. E eu queria, em primeiro lugar, que a gente orasse. Queria que a gente estivesse agora separando um tempo de oração, intercedendo pelas pessoas e pelo pessoal de risco, pelos idosos, pelo pessoal da saúde, né? Os enfermeiros, os médicos, né? Todos os funcionários. Então eu queria que a gente agora separasse esse tempo de oração antes de a gente ter o estudo. E eu queria que você se unisse a mim nesse momento de clamor, de busca, né? Porque todos nós temos um ente querido que está no grupo de risco. Então eu quero, em nome de Jesus, que nós oremos, querido. Oremos e exercitemos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, querido? Feche teus olhos aí. Vamos unir o nosso espírito, porque o sangue de Jesus nos une. O Espírito do Senhor, ele selou a gente. Então nós podemos nos unir em concordância e ligarmos no céu para o Senhor, de alguma forma, abreviar e acalmar essa situação. Vamos orar, querido, em nome de Jesus? Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor toda essa situação, Pai. Oh, Deus, que dificuldade, quanta luta, quantas coisas acontecendo. Senhor, a gente pede a Tua mão de graça e bondade, a Tua mão de poder. Ah, Senhor, visita os asilos, Senhor. Senhor, visita aqueles que estão no grupo de risco, aqueles que têm idade. Senhor, aqueles, Senhor, que precisam de ajuda. Ah, Senhor, levanta um filho teu para ajudar esse vulnerável, esse necessitado. Senhor, em nome de Jesus, visita os anciões, Senhor. Visita com poder e glória, com graça, com bondade. Senhor, nós também queremos orar e pedir pelos médicos, Senhor. Ah, Senhor, abençoa a vida de cada médico, abençoa a vida de cada enfermeiro, de cada técnico em enfermagem, Senhor, de cada pessoal da limpeza. Deus, coloca a Tua mão. Deus, em nome de Jesus, ajuda eles. Senhor, nós também queremos colocar diante do Senhor essa pandemia. Senhor, pedimos que o Senhor abrevie, Senhor, o período dessa pandemia. Coloca a Tua mão de graça e bondade. Deus, capacita, Senhor, os cientistas, Senhor, o pessoal da área que desenvolve a vacina. Ilumina o coração deles, Senhor. Faz com que eles descubram, Senhor, Tu és o Deus eterno, o Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. E nós, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor estenda a Tua mão. Senhor, toma as autoridades na Tua mão também. Senhor, os governadores, os prefeitos, Senhor, o presidente. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos, Senhor, que o Senhor direcione da melhor forma possível que Te agrade. Senhor, nós pedimos que o Senhor tome o Brasil em Tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, toma o Brasil em Tuas mãos. Nós, como filhos do Senhor, a gente não quer ficar de uma forma passiva diante dessa dificuldade. Nós queremos, Senhor, mostrar a luz do Evangelho, a luz de Jesus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia. Ah, Senhor, vem o Teu reino sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite eu queria trazer uma palavra para os nossos corações e eu queria que a gente estivesse pensando um pouquinho. Nós estávamos estudando o livro de Romanos, né? E hoje eu não vou falar sobre o livro de Romanos. Eu vou deixar posteriormente, para quando tudo normalizar, a gente poder retornar ao estudo de Romanos, né? Mas hoje eu queria que a gente pensasse nessa situação que a gente tem vivido, tudo que a gente tem vivido. E eu queria que a gente tentasse olhar para toda essa dificuldade não como um fim em si mesmo, como um fim ruim, como algo que você olhe e você diz, só tem coisa ruim. Eu não consigo ver isso, irmãos.
E quando você lê a palavra, você também não consegue ver isso de uma forma 100% negativa. Porque, como eu costumo dizer, o nosso Deus, ele é um Deus. Ele é um Deus. A Ana Lúcia está mexendo ali, está tentando me deixar mais bonito. E eu acho que ela vai conseguir, tá? Se eu estou balançando um pouco, mas não fica assim não, tá bom? Então, assim, eu creio num Deus que ele transforma desgraça em graça, né? E Jesus fala muito sobre isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente sabe que o pecado ele é destruidor. Ele destrói, ele afasta de Deus. Mas em meio a tudo isso, o Senhor fala que a graça é maior. Então, assim, a gente tem que tentar entender nisso tudo que para a gente e para qualquer pessoa que se achegue a Deus mediante Jesus, isso tudo pode se transformar em algo maravilhoso, transformador, renovador. Entende? Então, mediante isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 119. 119, o Salmo de número 119. Eu gostaria que você abrisse aí na sua casa, você desse uma olhada aí, tá bom? Salmo de número 119, eu vou te esperar, como eu costumava fazer na igreja. Eu vou te esperar, tá bom? Eu vou te esperar. Salmo 119, versículo de número 71. 71, né? Versículo 71. E eu gostaria que você abrisse aí, eu vou te esperar. E vou esperar você abrir e achar o Salmo 119, o versículo de número 71, né? Então você já achou? Amém? Então tá. Então vamos lá. Salmo de número 119, versículo 71. Diz assim o salmista: Foi-me bom ter passado eu pela aflição, para que aprendeste os teus decretos. Né? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, Pai. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder. Pedimos que a Tua palavra se manifeste em cada coração, mesmo à distância. Que o Senhor venha com poder, com graça, com misericórdia, e que o Senhor estenda a Tua mão, Pai. Ah, Senhor, renova nossas forças, transforma a nossa vida e que a gente viva para a Tua glória e que a gente chegue na plenitude da estatura de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse salmo aqui e esse versículo 71, ele é um versículo que eu gosto muito, porque no momento meu de crise eu li esse versículo e esse versículo se transformou para mim como algo renovador, transformador da parte de Deus. Porque, a princípio, quando a gente lê esse versículo ele parece um pouco incoerente, né? Parece um pouco contraditório, porque ele vai dizer que o salmista está dizendo que foi bom ele ter passado pela aflição, pelo aperto, pela dificuldade, pela perda, pelo dano. E ele vai falando que foi bom ter passado por isso. E a princípio, passar por dificuldade na nossa cabeça, no nosso tempo, é complicado, porque infelizmente a gente vive um período muito ruim, onde se prega muito sobre a doutrina da prosperidade, e eu acredito que Deus é um Deus abençoador, de verdade, eu acredito. Mas eu também acredito que é um Deus das necessidades. Né? É o pão nosso de cada dia, o maná ele dava uma vez por dia. Então a gente consegue ver na Bíblia um Deus de necessidades e não um Deus de esbanjar, entende? Então a gente vive um período muito difícil porque se prega muito sobre a doutrina da prosperidade, do determinismo, do triunfalismo e acaba que a gente perde essas pérolas de Deus na nossa vida, essas transformações que acontecem, entende? E eu não estou dizendo aqui, querido, que você tem que ser um sadomasoquista, alguém que gosta de sofrer, alguém que gosta de tomar na cabeça, né? Alguém que gosta de tomar uma vaca, como eu estou aqui em Arraial, e tem muita praia, mas não pode ir na praia, mas enfim, de ir para o fundo, eu não estou falando isso.
Eu não estou falando isso. Se eu tiver que passar por necessidade, eu vou passar, mas se eu puder evitar, eu evito. Jesus não está dizendo que é para a gente procurar necessidade. Jesus não está falando que é para a gente, de alguma forma, ficar caçando luta. Jesus não está falando isso. Ele só está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, que a luta pode ser um agente transformador na tua vida, quando você entende, absorve, compreende e se submete a tudo isso, né? Quando você tem essas percepções e esses sentidos teus ficam apurados para caminhar no vento do Espírito, se torna algo renovador. E Deus quer fazer isso. Essa crise que a gente está vivendo pode ser um belo instrumento na nossa vida. Pode ser um belo instrumento de Deus para tratar da igreja, tratar do seu povo, fazer o seu povo caminhar por fé, fazer o seu povo se aproximar cada vez mais do reino, cada vez mais de Deus, orar mais, buscar a sua palavra. Talvez tudo isso que está acontecendo pode ser um agente de Deus transformador para a nossa vida. E eu quero isso. Eu quero muito isso. Eu quero que Deus me transforme nesse período que a gente está vivendo. E eu tenho uma expectativa muito grande para a gente, querido, de que Deus, Ele vai transformar a nossa vida nessa dificuldade. Ele vai fazer com que a gente saia mais forte. A gente saia mais um crente espiritual e esqueça toda essa pseudo-espiritualidade que é pregada. Entende? Então Deus quer transformar a nossa vida. Mas o salmista, quando ele diz, foi-me bom ter passado pela aflição, ele vai dizer que foi bom, mas essa bondade, esse bem que causou na vida dele, para onde foi? Onde foi canalizado? Aí ele vai dizer, na parte B do versículo, para que aprendeste os teus decretos, para que aprendeste da tua palavra, para que aprendeste dos teus ensinamentos, para aprender do monte da bem-aventurança, para aprender a palavra de Jesus. Eu acho isso fantástico, querido. E eu consigo ver na Bíblia algumas pessoas que passaram por dificuldade e saíram mais fortes, e saíram mais espirituais, e saíram com um vigor maior, com uma confiança a mais em Deus. E Deus quer fazer isso na tua vida. Eu creio nisso, querido. Em nome de Jesus, nós sairemos dessa dificuldade mais forte. Sairemos mais espirituais. Nos aproximaremos mais de Deus. Em nome de Jesus, eu quero isso para a minha vida e desejo isso para a sua. Então, eu queria usar alguns exemplos bíblicos que passaram por dificuldades e saíram mais fortes. E o primeiro exemplo bíblico que eu queria dar, e eu queria que você me acompanhasse, vai lá, pega a tua Bíblia, você também que está com o celular, você pega. Eu queria que você fosse no Salmo, você voltasse só um pouquinho. Você fosse no Salmo 34. Vai comigo no Salmo 34. O Salmo escrito pelo rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Abra comigo no Salmo 34 e o versículo 8. Olha o que o salmista vai dizer. Olha o que Davi, o homem segundo o coração de Deus, vai dizer. Versículo 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Olha a palavra bom aí. Bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aí olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Para a gente poder entender isso aqui, a gente tem que entender qual é o momento que Davi escreve esse salmo. Porque é uma música, né? Isso aqui é uma música que Davi fez. Davi era músico, a gente sabe muito bem sobre isso. Mas qual é o contexto a qual Davi está inserido quando ele escreve essa música? A realidade de Davi não era nada boa. Não era boa a realidade de Davi. Davi, ele já tinha sido ungido rei por Samuel, mas não tinha ainda chegado ao trono, porque Saul estava vivo, né? E Saul, por ciúme e inveja, começa a perseguir Davi, começa a querer matá-lo, começa a querer destruí-lo, e Davi começa a fugir. Ele se torna um foragido, de caverna em caverna,
de quarentena em quarentena, ele fica fugindo. E Davi, ele vai se esconder na terra de Abimeleque. E ele se esconde lá, e alguns dentre os servos de Abimeleque reconhecem Davi e diz, ó, esse aí é aquele que matou Golias. Esse aí é aquele cântico que as meninas de Jerusalém, elas estão cantando, né? Que Saul matou 1000 e Davi matou 10 milhares. Então, esse é Davi. E levam ele na presença de Abimeleque. E quando Davi se apresenta na presença de Abimeleque, ele se faz de doido. Ele começa a gesticular, começa a babar, começa a enrolar a língua falando, e quando perguntam para ele, ele se faz de doido. E aí Abimeleque fala, gente, tem tanto doido aqui, e vocês trazem mais um? E quando Davi sai daquela situação, ele escreve esse salmo. Olha que interessante, gente. Assim, sinceramente, se a gente olhar a grosso modo, Davi não tem nada para agradecer. De verdade. O que ele tem para agradecer? Né, gente? Está foragido de quarentena em quarentena. Abimeleque quer matar ele. Não recebeu uma bênção. Não recebeu uma carroça. Não recebeu uma casa. Não recebeu uma morada. Saul não perdoou ele. Por que Davi diz que Deus é bom? Ou Davi está surtado, ou Davi tem alguma coisa para nos ensinar nessa noite. Como nós sabemos que Davi não está surtado, ele tem alguma coisa para nos ensinar nessa noite. E o que Davi tem para nos ensinar nessa noite é que Davi, ele não se relaciona apenas com o Deus da provisão, Ele não se relaciona com um Deus da provisão, ele se relaciona com Deus primeiramente. O relacionamento dele é com Deus, e Davi consegue ver nas mínimas coisas a mão de Deus, o livramento de Deus, mesmo os inimigos cercando ele, querendo o fim dele, e ele escorregadio de um lado e para o outro, consegue se safar. Ele diz, é o Senhor que está me ajudando. É o Senhor que está me encorajando, é o Senhor que está me livrando, é o Senhor que está botando a mão na minha vida, e por isso que os meus inimigos não me alcançam, e por isso que os meus inimigos não conseguem ver o meu fim, porque o Senhor está do meu lado, eu me refugio em Deus. Você tem que enxergar Deus na tua vida, querido. Você tem que enxergar Deus nessa dificuldade. Você tem que enxergar Deus no vale da sombra da morte. Davi diz isso. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi confiava em Deus. Davi, ele cria em Deus. Por isso que ele disse, olha, ó, provar e vede que o Senhor é bom. Você pode provar. Você pode experimentar dessa bondade nesse momento difícil, querido. Você pode provar desse cuidado de Deus. Você pode provar dessa provisão divina nas mínimas coisas, no mínimo detalhe. E é interessante que o próprio Senhor Jesus, ele fala, olha, olhai as aves do campo, não semeiam, não ceifam, mas o Senhor cuida dela. Não valei mais vós do que as aves? O Pai cuida de ti, querido. Ele cuida de você mesmo sem você perceber. Mesmo sem você notar, mesmo sem você olhar todas as situações difíceis, você pode provar dessa bondade extrema de Deus, essa bondade verdadeira, essa bondade que é para ser experimentada como um prato de comida gostosa. Você pode experimentar. A aflição, ela nos faz experimentar da bondade de Deus. A dificuldade faz isso, querido. Por isso que o Senhor está dizendo, foi bom eu ter passado pela aflição. Foi muito bom, porque o Deus eterno, Ele cuida de mim. Ele cuida de mim.
Ele cuida de mim. Amados, é impressionante quando você começa a ver o cuidado de Deus, né? A gente está vendo um período muito difícil, né? A gente vai ter muita gente desempregado, a gente vai ter muita gente passando necessidade. Assim, isso é fato, querido, isso é fato. Eu não estou aqui para esconder isso de você, e é algo que me preocupa. E a gente como igreja, eu estou dizendo para você que você não está sozinho, e espero que você diga isso. Eu queria que você dissesse aí no comentário: olha, irmãos, você não está sozinho. Você dissesse isso para o teu irmão aí. Comenta aí em nome de Jesus e diz: olha, você não está sozinho. A gente é uma família. E a gente sabe que está passando por muita dificuldade. E a gente já tem ajudado algumas famílias aqui de Arraial. Já temos ajudado, já temos contribuído. E a gente sabe que a igreja precisa de recurso. A igreja precisa para socorrer uma série de coisas. E eu estava aqui em casa orando, falei: Senhor, como é que vai ser, Senhor, essa dificuldade? A gente tem gente para a gente ajudar, o caixa da igreja não está bom, Senhor, comecei a orar, comecei a pedir a Deus. E, cara, Deus mandou 2 irmãos abençoados, dando os dízimos que não conseguiu dar um tempo atrás, e deu um valor, e esse valor já vai ajudar a gente, já vai ajudar a pessoa. Deus cuida, querido. Deus cuida. Talvez você está dizendo: eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho para quem recorrer. Eu quero te dizer uma coisa para você: Deus quer fazer você provar dessa bondade na aflição dele, dessa provisão, dessa necessidade do pão de cada dia. Segundo personagem que eu queria falar, e é o último, hoje eu vou ter só 2 pontos, não terei 3. Eu gostaria que você abrisse comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Abra comigo, por favor, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Abra aí, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Eu vou te esperar. Você vai abrir lá e a gente vai caminhar junto. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Olha o que Paulo vai dizer. Falei de Davi e agora vou falar do Paulo. Olha o que o Paulo vai dizer. Diz assim, versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está dizendo, querido. Olha o que Paulo está falando. De novo eu vou ter que inserir você no contexto a qual Paulo estava inserido. E nós vamos entender por que isso foi uma bênção na vida de Paulo, tudo que ele viveu. Paulo, ele está preso. Alguns estudiosos vão dizer que ele está preso em Roma, porque Paulo teve 3 prisões. E possivelmente 3 prisões relatadas. Houve mais prisões, mas as 3 prisões relatadas, os estudiosos vão dizer que Paulo está falando de Roma. Por uma série de coisas, que a casa de César saúda e tal, ele vai falando essa questão, mas isso não importa muito. Mas o importante é que Paulo está preso, encarcerado. E a carta aos Filipenses é uma carta maravilhosa de aprendizado, porque Paulo ele fala muito: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E aqui Paulo ele vai dizer que a dificuldade produziu em Paulo o contentamento. Porque Paulo ele vai dizer assim, que ele aprendeu, não foi um negócio automático, não foi um negócio que Deus conferiu para ele, não foi uma dádiva de Deus a qual Deus concedeu e de uma hora para outra Paulo se tornou alguém que se contentava com as coisas, alguém que se contentava com as situações da vida que ele vivera. Então, Paulo, ele aprendeu, foi um aprendizado de Deus. Deus fez Paulo entrar na escola dele, na escola do contentamento, na escola da questão de que você depende agora do suprimento de Deus. É Deus. Então Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E ele estava preso, ele estava encarcerado, ele estava de quarentena, forçado, sem data para acabar.
e possivelmente quando a quarentena acabasse, ele seria morto, se ele foi preso realmente em Roma. Então Paulo, ele não tem nenhuma expectativa, humanamente falando, de vida, de projeto, de tudo. Já está um senhor de idade. E essa quarentena, gente, tem mostrado pra gente, para ver se realmente se a gente se contenta com Deus. Sabia? Tem muito crente surtando. Tem muito crente enjoando do Netflix. Já não aguenta mais ver filme. Já viu todos os filmes do Netflix. O Amazon, já rodou tudo. Já viu todos os programas. Já viu o Big Brother. Já viu tudo. Você já viu tudo. E ainda está com vazio. E ainda está triste. Teu coração está pesado. Você não tem motivação. Você não tem força. Isso mostra que você não se contenta com Deus, querido. Mas essa dificuldade que a gente está vivendo pode ser um belo aprendizado para a gente aprender a se contentar com a presença de Deus. Paulo, ele está dizendo aqui, olha, eu aprendi a viver contente em toda, na quarentena ou na praia, na quarentena ou no shopping, na quarentena ou em casa com os amigos, na quarentena ou me divertindo no resort, na quarentena ou viajando para o exterior. Eu aprendi a viver em qualquer situação. O que me deixa intrigado aqui é que Paulo, ele não se deixava influenciar pela situação. Eu li um comentário, eu achei muito legal esse comentário, que vai dizer que Paulo, ele não era influenciado pelas situações. Ele não era influenciado pela situação que ele estava vivendo, mas o que estava dentro dele, era muito maior do que acontecia fora. Ele estava tão cheio de Deus, ele dependia tanto de Deus, que ele falou, pode estar assim ou não pode estar assim, eu estou bem com Deus. Estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus, querido. Eu estou bem com Deus. Estou bem. Você está bem? Fala a verdade, você está bem? Você está bem, de verdade? Olha para dentro do teu coração, você está bem? Você está se sentindo vazio? Você está se sentindo solitário, sozinho? Entra na escola de Deus. Aprende a viver contente em toda e qualquer situação. Deus quer te dar a bênção do contentamento. Eu não estou dizendo que você tem que ser medíocre, não. Não leve por esse lado. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que nesse momento de crise, está todo mundo surtado. Cadê os profetas da prosperidade aí? Tudo sumiram. Cadê os profetas do determinismo? De determinar que isso tudo vai acabar? Cadê que acabou? Cadê os profetas do triunfalismo? Vai ganhar, vai vencer? Cadê eles? Sumiram, irmãos. Na hora da aflição, a gente vê quem é quem. Na hora da luta, a gente vê quem é quem. Na hora do aperto, a gente vê quem é quem. E essa aflição pode te ensinar a você se contentar. E essa palavra contentamento, contente, ela tem o significado de autossuficiente. E Paulo ali não está usando uma arrogância de que ele se acha autossuficiente, independente de Deus, das pessoas, nada. Nada. Não é isso que Paulo está dizendo. Porque se você voltar comigo um pouquinho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer assim, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós,
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Vem de Deus. Paulo estava dizendo, olha, se eu estou com dinheiro, se eu estou sem dinheiro, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu estou bem de saúde, se eu estou mal de saúde, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu tive uma triste notícia, se eu tive uma perda, se eu tive um impacto muito grande, se a minha vida foi desfigurada pelo que está acontecendo no planeta, pelo que está acontecendo na humanidade, se o prognóstico não é bom, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus quer ensinar para a gente. Esse é um belo momento, querido. E eu quero aprender com Deus. Eu quero provar mais da bondade de Deus. Eu quero enxergar mais Deus nas coisas. Eu quero enxergar Deus. Eu quero ver Deus, querido. Eu quero enxergar Deus nas mínimas coisas. Eu quero ser uma pessoa grata. Eu quero ser, como Davi disse, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prova dele. Prova dele, prova dele. Eu quero aprender a ser contente. Eu quero ter o santo contentamento de Deus, de receber triste notícia, receber, ter perda, ter prejuízo. Uma série de coisas pode me acontecer, mas eu quero dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a minha suficiência vem dele. É ele quem me fortalece, é ele quem me dá graça, é ele quem me sustenta. Tudo está nele. Passando dificuldade ou não, a glória e a honra é sempre do Senhor Jesus. Vamos orar, querido. Vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos vivendo um período de crise, Pai. Tem muita gente desesperada, Pai. Muita gente desesperada. Tem muita gente que não está conseguindo dormir, Pai. Não está conseguindo viver, não está conseguindo projetar. Tem gente que está à beira de uma depressão, Pai. Andando ansioso, ansiosa. Tem gente que anda chorando à noite, Senhor. Chora, chora, chora. Porque as notícias não são boas, Senhor. E não são boas mesmo. Não são boas mesmo. Mas o Senhor quer usar toda essa situação como um instrumento de amadurecimento em nossas vidas. Para a gente passar a ver a Tua bondade nesse caos. Para a gente passar a ver a Tua presença, Senhor, em toda essa dificuldade. A gente enxergar os livramentos, a gente enxergar as provisões, a gente enxergar o Senhor do nosso lado, nos ajudando. A gente também quer aprender, Pai, esse santo contentamento, que é só em Ti. É só em Ti somente, Pai, é só em Ti e em mais ninguém. Senhor, em nome de Jesus, visita esse meu irmão que está me ouvindo, Senhor. Mostra para ele, Senhor, que ele pode aprender isso que o apóstolo Paulo aprendeu, a viver contente em toda e qualquer situação, que nada que acontece fora pode abalar a confiança do Senhor que está dentro. Porque a Tua palavra diz, Senhor, maior é o que está em nós, Senhor. Maior, isso, agora é hora de provar isso para nós mesmos, Senhor. De que se o Senhor habita em nós, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que tudo que está acontecendo aí fora. Maior, Senhor, faz a gente ter esse santo contentamento. Visita esse meu irmão com graça e bondade. Nós pedimos a Tua mão, Senhor. E que quando isso tudo passar, e vai passar, Pai, vai passar. Quando isso tudo passar, Senhor, esses meus irmãos, eles se levantem mais fortes, mais maduros, com a espiritualidade, Senhor, amadurecida.
o conhecimento de Ti mais profundo aqui na existencialidade. Faz isso, Senhor, e abençoa o meu irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Eu te espero aqui domingo de novo. Nós vamos estar aqui falando, pregando. Hoje não teve louvor, mas domingo tem louvor, tá bom? Eu queria também falar com você para você ir lá no meu canal, lá no YouTube. Essa situação toda, ela me moveu a fazer um canal para dar uma breve palavra de consolo, de encorajamento, de projeto, tá bom? E o meu canal é Daniel dos Santos. Você vai lá, se inscreve lá, você tem que se inscrever, meu irmão. Porque eu estou fazendo uma série de 3 vídeos. Essa semana eu fiz a série O Olhar de Deus nas Tragédias, você já deve ter visto. E essa semana ainda eu vou fazer nas tragédias como atualizar nossa mente em Deus e seguir o caminho certo. E eu queria pedir que você, quando você visse, você se inscrevesse lá. Tá bom, meu irmão? Fica na paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o infindável e saudável amor de Deus, e que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique em paz, querido. Deus abençoe. Tchau, tchau.